Hello, dears. How are you? Fine. I hope you are fine. So, the new class today about the relative pronoun. Ok? Let's go now. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar mais um conteúdo do terceiro bimestre chamado pronome relativo. In English, relative pronoun. Let's go. Vamos lá? Come on. Venha. So, relative pronoun. Os relative pronouns, ou pronomes relativos, são usados para ligar duas ou mais orações. E eles podem substituir um pronome ou um substantivo, e é o que nós vamos ver. Bom, são eles os que nós vamos estudar. Who, where, which, whose. Ok? São esses quatro pronomes. E hoje nós vamos ver os dois primeiros. Ok? E nas aulas seguintes nós veremos os demais. Let's go! Então, quais nós vamos ver hoje? The relative pronoun who, que significa que, qual ou quais. Então, veja que eu posso tanto escrever who, ele pode ser substituído como that. E como assim, teacher? Bom, o pronome relativo who, ele vai estar sempre se referindo a pessoas. Então, se eu tiver, lembra que o pronome relativo ele une duas ou mais orações. Então, se as minhas orações elas estiverem se referindo, tanto a primeira quanto a segunda, se estivesse fazendo referência à pessoa, então só posso utilizar o pronome who ou posso utilizar o that. Os dois fazem referência à pessoa, então posso trabalhar tanto who quanto that. Tá bom? Então vamos ver um exemplo. Veja aqui, ó, eu tenho duas frases. The men are my neighborhood. Ou seja, a palavra que está em negrito aí, que está destacada na cor yellow, sublinhada, the men, significa os homens. Então a minha frase é: os homens são meus vizinhos. A segunda oração, they saw the accident. Então veja que está em destaque o pronome they na cor yellow, sublinhado. Então diz assim a segunda oração: eles viram o acidente. Então veja que tanto a primeira quanto a segunda oração está se referindo à pessoa, ok? Estão se referindo à pessoa, o sujeito da frase. Logo, eu posso unir as frases com um único pronome que faz referência à pessoa, que é o who ou então o that. Então, como vai ficar? Veja que eu tenho tanto na primeira frase the man quanto na segunda o pronome they, eu vou ter que eliminar um dos dois. Para que eu possa unir as orações, eu vou ter que eliminar um deles. E aí tem várias formas de fazer, ok? Você elimina um deles, qual, teacher? Aquele que você preferir, ok? E aí você depois pega as duas, aquela oração que sobrou e une as frases. Então, como vai ficar? Ó, the man who, ou então that, tá entre parênteses aí, ó, the man who saw the accident are in my neighborhood. Então a frase vai ficar da seguinte forma, unida como ela ficou. Os homens que viram o acidente são meus vizinhos. Então veja que o pronome relativo aí ele está unindo as duas ideias, ok? Então vejam que o pronome they sumiu da frase. Ficou só o the man who, ou então the man that saw the accident are in my neighborhood, ok? Então posso usar tanto who quanto that. Então o que você precisa perceber? Se as duas orações estiverem fazendo referência à pessoa, então eu utilizo o pronome who. Nós vamos ver isso com muito mais exercício para que vocês possam ver na prática como vai ficar, ok? O segundo pronome é o where. Você já deve ter ouvido falar dele, where, que significa onde ou em que, dá a ideia de lugar. Então, quando as duas orações estiverem fazendo referência a lugar, eu já não posso usar o who. Tem que usar o where. Então, veja que cada pronome relativo ele vai fazer referência a alguma situação. Então, assim, é fácil aí você consegue memorizar qual deles trabalhar. Então, where faz referência a lugar. Então, veja a primeira frase. He's at the restaurant. Ele está no restaurante.
A segunda, we usually have lunch at that restaurant. Veja que o sujeito já é diferente. Ah, mas os dois têm pessoa, sim, mas não é a mesma pessoa. A primeira está falando sobre ele, a segunda está falando sobre o we, que é nós. Então veja que a referência já mudou, ok? Então eu não tenho a mesma referência igual do exercício anterior. Então vamos ver qual é a referência então que é igual tanto na primeira quanto na segunda. Já está aí na cor yellow e também em underline, sublinhada. At the restaurant, at that restaurant, ok? No restaurante, naquele restaurante. Então veja que o lugar aqui é o mesmo. A referência aqui é o lugar. Tanto na primeira quanto na segunda a referência é a mesma. Então, como eu vou unir as duas frases? Elimino qualquer uma dessas referências e no lugar dela coloco o pronome relativo where. Então, olha como ficou a frase. He is at the restaurant where we usually have lunch. Ok? Então veja que aí a frase ficou aí unindo as duas orações. Ele está no restaurante onde nós geralmente almoçamos. Ok? Então veja que as duas orações elas foram unidas pelo pronome where, porque está fazendo referência a lugar. Ok? Então preste bem atenção. Quando é que eu uso who ou that? Quando fizer referência à pessoa. Quando eu uso where, quando eu fizer referência a lugar. Very easy, ok? Vamos aos exercícios para a gente aprimorar melhor. Exercise about relative pronoun. Number 1. Complete the sentence with who or where. Complete as sentenças, as frases com os pronomes relativos. Who ou where. Aí eu tenho letra E. This is the city. She lives. Ok? Então veja, a minha primeira frase está fazendo referência a pessoa ou a lugar. Veja que eu tenho uma palavra aí fundamental, ó, the city. Esta é a cidade, ok? She lives, onde ela vive. Então está fazendo referência ao quê? A pessoa ou a cidade onde ela vive? A cidade onde ela vive. Então qual dos dois pronomes eu vou utilizar? O who ou where? Where, ok? Letra B. Mr. Cleaver's person was looking at you, ok? Vou te dar uma dica muito importante. Quando você ver escrito a palavra person, então já sabe que a frase está te dando referência à pessoa, ok? Viu a palavra person? É a última palavra antes do espaço em branco da letra B. Então a palavra person significa pessoa, então está se referindo à pessoa. Senhor Cleaver é uma pessoa que está procurando por você, ok? Então está fazendo referência à pessoa. Outra dica, preste bem atenção. Quando você vê a palavra place na frase, porque está fazendo referência a lugar. Por que, teacher? Porque a palavra place significa lugar. Então é a última palavra na letra C. Antes do espaço em branco você tem a palavra place. Então se você vê a palavra place, opa, está fazendo referência a lugar. Se você vê a palavra person, está fazendo referência a pessoa, ok? É só uma dica aí que sempre funciona. Muitas das vezes, quase que 100% aí funciona. E funciona mesmo. Letra C, I usually don't go to place. There are too many people. Então veja aí qual a referência que está fazendo. Letra D, John and I talked to the man who was playing the guitar. Letra E, Michael is in love with the girl live near his house. Letra F, a supermarket is a place we can buy food. É legal você aí trabalhar também a tradução, tá? Vocabulário bem easy, bem fácil, para que você possa também aí desenvolver a tradução. Number 2, write the sentence about people and place. Então você vai escrever sentenças sobre pessoas e lugares. O exemplo aí que nós temos para que vocês possam fazer as outras questões. The garden, aí você tem slash, que é a barra, ok? The place, slash, a palavra slash também significa esse ponto aí, ó, esse sinal de pontuação aí que é barra. Barra em inglês, slash. Então você tem the garden, slash, the place, slash, my dog sleep. Então no lugar dessas duas barras, a primeira você vai utilizar o verbo to be. Então preste bem atenção como você vai fazer as outras questões. Você tem a primeira barra aí.
Então, no lugar da primeira barra, você vai colocar o verbo to be. Ou is ou are. Como eu vou saber, teacher? Você vai observar se a primeira informação, the garden, está no singular, que é o jardim. Então, ela está no singular, the garden. Então, vou usar o is. Se fosse the gardens, os jardins, aí estaria no plural. Então, usaria o verbo to be, are. Então, o primeiro substantivo aí, você vai perceber, se tiver no singular, is. Se tiver no plural, are. Então, gravou? A primeira barra vai ser substituída por is ou por are. Então, você vai ter que saber a tradução aí da primeira. Primeiro substantivo. E a segunda barra, você vai usar ou o pronome relativo who ou o pronome relativo where. Então, o que vai te determinar? Qual dos dois? O que vier antes dessa barra aí. Veja que antes da segunda barra, lá no seu exemplo, você tem a palavra the place. Lembra da dica que eu falei anteriormente? Se vier a palavra place, então já sei que eu tenho que usar o pronome relativo where. Então, olha qual a referência anterior à segunda barra. Se é pessoa ou se é lugar. Ok? Se for pessoa, who. Se for lugar, where. Então, vamos na letra A. Ó, a pilot, ó, um piloto, singular ou plural? Yes, singular. Se é singular, vou usar o is ou vou usar o are? Lembra que eu falei? Isso aí, is. Beleza. Então vai ficar a pilot is. Aí eu tenho agora a person. Lembra da dica da palavra person? Que significa pessoa. Então veja que depois dessa palavra eu tenho a minha barra, ok? Que é aonde eu vou substituir pelos pronomes who ou where. Mas aí veja que eu tenho a palavra person, está se referindo o quê? A pessoa. Então logo só posso trabalhar com who. Então vai ficar a frase: a pilot is a person who, ou então that, que você pode usar o who ou that, fly airplane. Um piloto é uma pessoa que voa de aeronaves, ok? Então você vai fazer letra B, letra C, letra D, letra I, ok? More easy, ok? Very, very easy, not difficult. Até porque em inglês, very easy. Finish the class today. I hope you like this video. Ok? Take care, stay home and study hard. Te vejo você na próxima aula. Cuide-se, fique em casa e estude. Bye bye, students. See you soon.